Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Salmo 51, verso 12, que fala assim: Torna, dá-me a alegria da salvação e sustenta com espírito voluntário. Torna, dá-me a alegria da salvação e sustenta com espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O salmista Davi, ele pede para que o Senhor torne e dá a alegria da salvação para ele, porque ele havia perdido a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 11 o que fez Davi perder a alegria da salvação. Em primeiro lugar, o pecado da irresponsabilidade. A Bíblia vai dizer que no tempo do rei ir para a guerra, Davi, ele fica em casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Era a responsabilidade dele ir para a guerra e ele fica em casa. Enquanto o seu exército está lutando, ele está dormindo em plena tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te deu uma responsabilidade. Você não pode ser irresponsável com a responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Quantos muitos estão sofrendo, outros estão dormindo, porque não assumem a responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto muitos estão lutando, outro está dormindo, porque não aceita a responsabilidade, não assume a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Enquanto o exército de Davi estava lutando, ele estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado da irresponsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o pecado da indolência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois ele estava dormindo plena à tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado da indolência. Que nós não venha cometer este pecado da indolência. Enquanto muitos estão perecendo, nós estamos na indolência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, mas que nós venha assumir o nosso chamado. O pecado da curiosidade. O pecado da curiosidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele se levanta do seu quarto, louvado seja o nome do Senhor, que vai para o terraço, que ele olha, que vê aquela mulher linda, ele tem a curiosidade de a conhecê-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Uma avalanche, ela não começa com uma imensa bola de neve. Ela começa com uma pequena bola de neve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele tem naquela curiosidade, ele manda o recado para ela, para que os seus homens pudessem trazer ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venha ter curiosidade de adquirir aquilo que não é para nós adquirir, que não pertence a nós, que é do outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele teve a curiosidade de conhecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E através disso, veio em seguida o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A queda. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O pecado da cobiça. Ele teve curiosidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Através da curiosidade veio a cobiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se a sua cobiça é por algo desse tipo, mas pode ser por uma posição
por um cargo, por dinheiro, por uma posição social, por poder. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele teve curiosidade, depois ele cobiçou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como eu falei, um abismo chama outro abismo. O pecado da falsidade. O pecado da falsidade. Ele se aproxima de Urias para tentar esconder o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas se aproximam de você para tentar esconder algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas tá falando de você por trás, tá armando armadilha por trás. Louvado seja o nome do Senhor, tá te traindo, mas se aproxima de você para tentar encobrir o que ele está fazendo por trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado da falsidade. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Muitas vezes as pessoas se aproximam não porque nos ama, mas com segundas intenções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com falsidade. O pecado da traição. Ele se aproximou de Urias para tentar encobrir o seu pecado, pecado da falsidade. Depois, o pecado da traição. Ele não conseguindo efetivar o seu plano, ter sucesso no seu plano de esconder o pecado, ele envia a carta na mão de Urias para que ele fosse colocado na frente da peleja. E Urias era tão fiel, mas tão fiel, que ele leva a sua sentença na mão e ele não abre para ler, porque ele era fiel ao rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele é colocado em frente da peleja e ali ele é morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E todo esse pecado fez com que Davi perdesse a alegria da salvação. Começou com uma pequena coisa, ficando em casa em vez de ir para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como eu já falei, uma avalanche, ela não começa com uma enorme bola de neve. Ela começa com uma pequena bola de neve. E daí ela vai descendo, vai descendo. Quando chega no final, ela se torna uma avalanche e sai destruindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um abismo chama outro abismo. Por isso que nós devemos orar e vigiar para que não entreis em tentação. Que o Senhor Jesus Cristo retorne a dar a alegria da salvação na sua vida. Basta você só reconhecer o seu pecado, confessar e deixar que Deus é misericordioso para perdoar o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, Ele quer te perdoar. Basta você tão somente reconhecer que errou, pedir perdão e prosseguir. Porque Deus não tem prazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na morte do ímpio. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus, Ele quer salvar todos os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Basta tão somente eu reconhecer o meu erro, tomar uma atitude, pedir perdão e abandonar e prosseguir a minha vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você errou, não tem nada perdido. Ainda há tempo para você reconciliar com Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, somente tome uma decisão. Reconcilie com Cristo hoje. Reconheça que você pecou, que você errou e que precisa do perdão divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está pronto para te perdoar. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Senhor da glória. Eu oro agora, meu Pai, eu te peço, meu Deus, te apresento, Senhor, todos os teus filhos diante da tua presença. Deus, olha essa pessoa que perdeu a alegria da salvação. Senhor, retorna, Deus, a dar a alegria da salvação na sua vida. Que ela possa sentir o gozo da salvação, a alegria do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa renovar, meu Deus. Senhor, renovar com teu Espírito Santo. Deus, sustentar com espírito voluntário, Pai. Deus, que o Senhor possa dar graça, força e tirar ele ou ela dessa situação, meu Deus, e colocar de pé para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não tem prazer naquele que cai. O Senhor é um Deus que levanta, que transforma, que liberta, que salva. Meu Deus, trabalha nessa vida de uma maneira poderosa para a glória do teu nome, Jesus. Amém.